Olá, telespectadores, internautas, amigos que acompanham o programa Sacadas. Hoje nós estamos tendo a grande honra de receber aqui o Dr. Carlos Bentivenha, ele que é um grande jurista, bacharel pela Universidade de São Francisco, também fez mestrado em Direito Civil na Universidade de São Francisco e agora está estudando doutorado também em Direito Civil. E ele lançou esse livro aqui lá em São Paulo, o livro Liberdade de Expressão, Honra, Imagem e Privacidade. Além de ser um ex-itapetiningano. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde. Aliás, eu sou ainda itapetiningano, porque embora eu não tenha nascido aqui, me foi conferida pela Câmara Municipal, por iniciativa do meu amigo que estudou comigo aqui, o Marcos Tadeu, Quarentei Cardoso, o título de cidadão itapetiningano. Então eu tenho o título agora de cidadão itapetiningano oficialmente. Eu fui itapetiningano de 77 a 88, quando eu morei aqui, e agora sou também de documento. Doutor Carlos, vamos começar pelo começo. Da onde veio a ideia de escrever esse livro, Liberdade de Expressão, Honra, Imagem e Privacidade? Como é que esse estudo começou na sua vida? Olha, Fábio, eu sempre me interessei por esse tema. Assim que eu me formei, em 92, eu logo propus como linha de pesquisa de mestrado na faculdade, lá na USP, porque eu sempre fui muito intrigado com essa história de que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, até que ponto você tem a liberdade de expressão e a tranquilidade para se manifestar e para expressar o seu pensamento e qualquer produção do seu espírito sem censura e sem nenhum obstáculo, e até que ponto você responde por isso, por invadir esfera privada de outras pessoas, invadir a intimidade, a honra, a privacidade e a imagem das pessoas. Então, esse é um conflito muito latente na nossa sociedade. Você que é um homem de comunicação, além de um grande advogado, sabe que a comunicação pressupõe esta responsabilidade. Quantos apresentadores por aí não respondem à ação, não tem grandes problemas, tem gente que perde emprego nessas grandes televisões, houve casos recentes aí de jornalistas com anos de TV que, por causa de uma escorregada, sofrem consequências que são danosas por conta de a sua liberdade de expressão ter colidido de maneira danosa com o direito de personalidade alheio. Então, eu acho que é um tema atual, é um tema que está sempre em pauta, nunca deixou de estar. É por isso que eu gosto desse assunto. A Constituição protege nosso direito à honra, nosso direito à imagem, à privacidade, aquela série de coisas. Quer dizer, nós temos desde 88 esses institutos protegidos, vamos dizer assim. Ao longo do tempo, a gente vem tendo transformação na forma de encarar esses direitos ou não? Veja, não tem novidade nenhuma do ponto de vista jurídico esta proteção que se dá, de um lado, para a liberdade de expressão, de outro lado, para a honra, para o nome, para a imagem, para a vida privada. Que isso vem, eu até faço um histórico no livro, de todas as constituições do Brasil, desde 1824, a Constituição do Império, até a Constituição de 88, todas tiveram alguma previsão garantindo a liberdade de expressão e todas tiveram alguma previsão garantindo a honra, a imagem, a vida privada das pessoas. A novidade é que de um tempo para cá, o acesso à voz, o acesso à manifestação da opinião ficou muito mais simplificado. Quer dizer, eu que sou um Zé Ruela, não sou um homem de comunicação como você, posso no meu Instagram, no meu Facebook, em grupos de WhatsApp, manifestar a minha opinião, desairosa às vezes, ácida às vezes, agressiva às vezes, contra alguém, né? Coisa que antes não havia. Antes só os jornalistas profissionais é que tinham ouvido a sua voz, ou que experimentavam alguma esfera de alcance das suas opiniões. Hoje não. Hoje com as redes sociais e com a internet, todo mundo, qualquer tonto vira um comunicador. Qualquer um vira um comunicador, mas o aspecto discricionário disso, vamos dizer, na hora de dizer que esse comentário ele extrapola ou não, isso está se tornando mais flexível por causa da internet ou não? Não, eu acho que não. Nós estamos vivendo mais um mimimi, vamos dizer assim, uma geração mimimi. Eu acho que, na verdade, não está se tornando mais flexível, está se tornando mais restrito. Cada vez mais os direitos da personalidade estão encontrando respaldo entre as autoridades.
Antigamente, por exemplo, nós tínhamos chocolatinho de uma marca famosa aí, uma marca ruim de chocolate doce. Porque chocolate bom é aqueles de 70% de cacau, que a gente não gosta, né? Porque gordo gosta de chocolate docinho, né? Esse chocolate amargo a gente não dá muita bola. Mas tinha um docinho, que era ruim, mas era bom, que tinha um rapazinho fumando. Né? O chocolate era em formato de cigarro e tinha uma criança. Eu não ia falar a marca para não fazer merchan para eles, mas um cara fumando ali. E era um menininho negro. Se hoje em dia repetissem aquela embalagem, ia preso do diretor da PAN até o sujeito que dirige a Kombi que entregava nos pontos de venda. Porque racismo e a incitação de criança ao uso de tabaco. Nós estamos numa época em que as relações estão mais sensíveis. Então, eu acho que não tem nada se flexibilizando, pelo contrário. As relações estão ganhando animosidade. A tolerância está zero, tá né? Zero. As pessoas estão nos cascos. Haja vista o fenômeno hoje que ocorre em relação ao gênero, né? As mulheres hoje, você experimenta falar alguma coisa para as moças. Não pode dizer que ela é bonita que você está assediando, não pode dizer que ela é feia que você está ofendendo. Eu estou brincando aqui, fazendo uma caricatura, mas é um movimento necessário, né? Um movimento que é uma reação a um recrudescimento dos episódios de violência contra a mulher. Os estupros é por minuto no Brasil, a estatística de estupro. Eu não tenho de cabeça aqui, mas não sei quantas mulheres por minuto são estupradas no Brasil. A violência contra a mulher, o assassinato de mulheres, que fez surgir inclusive um tipo penal específico, que é o feminicídio. Que gerou muito blá blá blá, as pessoas falando, não, mas não pode, homem e mulher são iguais perante a lei, segundo a Constituição, você pode ter, não tem um homencídio, não pode ter o feminicídio. Mas, na verdade, é uma reação da sociedade para um assunto que está latente, para um fato da vida que precisa de persecução. Quer dizer, os homens estão matando as mulheres, isso é fato, não tem como negar. Então, a reação é essa. Então, as mulheres estão organizadas, qualquer coisa que fala, você monta um seminário hoje, convida professores, se não tiver uma mulher na mesa, pode escrever que vai ter reclamação, e é justa a reclamação, né? O movimento negro foi muito também atuante nos anos 80, 90. Hoje, me parece que essa situação já está mais civilizada em relação aos negros. Não se vê mais quem tenha o mau gosto de fazer uma piada racista ou fazer algum comentário que envolva algum preconceito de raça, porque ninguém é bobo de fazer isso. Isso parece que já entrou na cabeça das pessoas. E também já não tem mais, o brasileiro não tem a cara de pau de dizer que não existe preconceito no Brasil, né? Esse é um discurso que já foi superado. A gente sabe que existe, não tem conversa, dizer que não existe. Então, por um lado, a sociedade vai avançando, vai ficando mais civilizada. Por outro lado, viver se torna mais perigoso, né? Principalmente para quem, como nós, usa da comunicação como uma estratégia de se colocar. Não, e as pessoas que usam redes sociais, né? Eu queria citar, por exemplo, está aqui o livro, vou mostrar de novo o livro aqui do Dr. Carlos, né? Liberdade de expressão, honra, imagem e privacidade. Li seu livro, coloco uma foto dele lá no meu Facebook e escrevo lixo. Estou cometendo um ato ilícito? Veja, o limite é sempre muito tênue, né? Da linha que você não pode ultrapassar. Eu acho que lixo é uma palavra ofensiva demais. Veja, não foi dirigida à minha personalidade, não foi dirigida a mim enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, estou falando da obra. Eu não vejo uma injúria, eu vejo aí uma crítica literária, de mau gosto, porque você não vai criticar o negócio chamando de lixo. Pode ter tem uma outra forma mais delicada. Pode ser que tenha uma forma mais educada, mais delicada, mas educação e gentileza não são imperativos legais. Ninguém é obrigado por lei a ser educado nem gentil. É desejável que as pessoas sejam como nós somos, nós tentamos ser. É obrigado a respeitar a honra, imagem, né? Do autor, mas dizer que a obra é um lixo, eu não vejo como pudesse daí surgir algum ilícito a ser reparado. Escreva autor lixo. Aí sim, aí você dançou. Porque o autor, inclusive, é especialista no tema, vai tocar uma ação em você que você vai vender até esse externo italiano seu bem cortado para poder pagar a indenização. Agora, autor, eu estou falando do autor. Autor lixo, vamos supor, disse isso, né? Ferir
a honra, ferir a imagem? A imagem, ela é um conceito, hoje ela é mais entendida. Tem uma corrente no Brasil que defende, que eu até no livro critico respeitosamente essa corrente, porque tem gente de altíssimo gabarito defendendo isso, como o professor Luiz Alberto Davi de Araújo, da PUC. Mas, na verdade, assim, eu acho que está equivocada essa corrente que divide a imagem entre imagem-retrato e imagem-atributo. Imagem-retrato seria aquela verificável pelos sentidos, então, a sua voz, sua aparência física, seu jeito, sua silhueta, isso é sua imagem. E diziam que a imagem atributo seria a fama da pessoa, honesto, o nome que ela tem no mercado. Então, essa é a imagem atributo. Eu não concordo com isso, porque imagem não é isso. Imagem é aquilo que se vê ictu, oculi, que se vê com o olho. Isso é imagem. Imagem, ela é aquilo perceptível pelos sentidos, né? Não Teria que chamar você de gordo. Isso, não só com o olho, mas a voz da pessoa faz parte da imagem. Então, um atentado à imagem da pessoa, ele é algo que capte a imagem do sujeito para um uso não autorizado, um uso que não interessa ao autor da imagem, né? Então, por exemplo, uma modelo famosa, aquela moça, a Cicarelli, foi filmada mantendo relacionamento sexual numa praia da Espanha, na água, mas visivelmente percebia-se o que acontecia ali pela imagem. E essa imagem foi divulgada. Ela ganhou uma ação porque houve o uso da imagem dela, né? Ah, mas estava num lugar público. Não, num lugar público, mas dentro da água lá, alguém deu zoom numa câmera e ficou filmando. Então, isso é uma invasão que capta a imagem de uma maneira ilícita e vai ter que ser indenizado. Então, quando a gente ofende a imagem, a gente ofende o retrato da pessoa. Você pega um ator famoso, um apresentador de televisão famoso que nem você, e junta no seu produto sem pagar pela publicidade para usar a sua imagem para vender algum produto. É um uso também ilícito da imagem. A honra você ataca quando você ou difama aquela pessoa perante a sociedade, dando a ela alguma característica que a sociedade repudia, mas o sujeito é ladrão, o sujeito é vagabundo, né? Uhum. Ou quando você fere o decoro íntimo da própria pessoa. Não é a opinião que a sociedade tem dela, mas a opinião que ela mesma tem dela. Aí é injúria, né? Aí é uma injúria. Então, você chamar de gordo, por exemplo, me parece injuriante. Porque a pessoa, às vezes, não quer se confrontar com a dor de ser gordo, de sabê-la menos do que ela gostaria de ser. Ela acha que ela é um gênio, ela acha que ela é bonita, ela acha que ela é muito eficiente. Ninguém tem o direito de chegar para ela. Imagina, rapaz, você é um burro gordo, sem vergonha, não serve para nada. Não, tá errado. Agora, isso traria desdobramentos penais e civis? Penais e civis. Há muitos anos andam juntas essas questões da persecução penal pelos crimes de injúria, difamação e de calúnia, e há também a tentativa de se mitigar os danos morais causados por esses mesmos ataques. Então são duas esferas que caminham paralelas, uma não se comunica com a outra, você pode ser absolvido no crime, condenado no cível, enfim, não tem implicação uma com a outra, mas sobre os mesmos fatos. São fatos que gerariam dúplice consequência, uma consequência criminal, uma consequência civil. Como muitos há, né? Há muitos fatos que geram uma multa administrativa, que é do direito administrativo, uma reparação de dano, que é do direito civil, e mais um crime, porque aquilo, além de tudo, também é crime. Então, as consequências podem ser em vários aspectos da vida, né? E no livro você traça esse paralelo? Falamos muito disso. Do ilícito penal, civil? No penal a gente fala menos, né? Porque o livro se propõe mais a examinar esse conflito entre os princípios. A grande questão disso aí, Fábio, é o seguinte, é que a Constituição acabou por escolher alguns direitos da personalidade e elevar a categoria de princípios constitucionais. Por isso que eu só abordei honra, imagem e privacidade. Porque honra, imagem, intimidade e vida privada, que eu juntei como privacidade, são os 4 direitos da personalidade que compõem o artigo 5º da Constituição, em 2 dos seus incisos pelo menos, dando a proteção a esses direitos da personalidade, portanto, como cláusulas pétreas e como garantias fundamentais. E também, no mesmo artigo 5º, diz que a liberdade de expressão é total e que não pode haver censura.
Então, veja, gerou um conflito que é um conflito real, não é nem uma antinomia aparente de normas, é um conflito real mesmo. Você tem aqui um sujeito dizendo, uma norma de uma estatura constitucional dizendo que a liberdade de expressão é garantida, você tem outra norma de estatura, mesma estatura constitucional, dizendo que precisa respeitar a honra, a imagem e a vida privada. E, em tese, o direito não admite normas conflitantes. Pois é. E quando isso acontece, que são os casos que o direito morre de medo, aplica-se uma teoria que hoje está muito em voga, começou com o direito alemão e direito norte-americano, que é a técnica da ponderação. Pega os dois princípios e mede o peso específico desses princípios naquela situação de fato. Não é que aquela medida vai servir para todas as situações. Caso a caso, você examina e fala, não, pera um pouquinho, tinha o direito de invadir a privacidade dessa pessoa, sim ou não? Não, se tinha, então não houve ilícito. Mas se não tinha o direito, aí sim houve um ilícito. Por exemplo, tem uma obra recente em que o autor perguntava assim, pode um candidato a um cargo político querer esconder a sua sexualidade? Ou querer impedir que se divulgue questões relacionadas à sua opção sexual? E ele, indignado, dizendo que não podia, que a liberdade de expressão é plena, o povo tinha direito de saber. Não, o povo não tem direito de saber, me desculpe. Isso é questão de intimidade. A intimidade do homem público não interfere no exercício do seu mandato. Se ele tivesse algum problema de improbidade, desvio de verba, é de interesse público. Se ele tem alguma questão relacionada à sua sexualidade, sua afetividade, isso é interesse do público, não é interesse público. Isso é fofoca. Fofoca não está protegida pela lei. A fofoca não, né? Nós tivemos um episódio essa semana aí, que é do MC Gui, lá, que ele estava na Disney e fez um vídeo do celular dele, né? O celular é dele. Eu vou tentar jogar com você aqui como se isso tivesse sido feito no Brasil, para a gente não filosofar muito nessa questão do direito americano. Vamos supor que ele estivesse no Brasil e tivesse feito exatamente aquilo que ele fez, né? Ele tirou um sarro de uma menina ali que, em tese, né, não parece que não está confirmado ainda, pelo que eu pesquisei, mas ela talvez estivesse fazendo um tratamento quimioterápico, né, e estaria careca e sem sobrancelha por isso. E ele tira um sarro ali, né, de uma maneira grosseira, né? Olha só, acabamos de chegar, olha o que eu vejo aqui, dá um zoom na menina, a menina fica super constrangida, arruma a peruca, tudo. Isso aí explodiu essa semana nas redes sociais com muitas críticas. Não vi ninguém defendendo. Pela primeira vez eu vejo um fato polêmico assim que com uma certa unanimidade na opinião das pessoas, né? As pessoas podem divergir em muitas coisas, mas na hora dessa sensibilidade elas se convergem, né? Isso estaria violando o direito à intimidade, o direito à imagem, porque assim é uma coisa que talvez seja bom da gente explicar aqui no programa, né? Todo mundo hoje tem celular e tem uma filmadora ambulante, né? Você tem uma filmadora no seu bolso, uma câmera, né? Filmadora é coisa bem de gente velha, não? Você tem uma câmera no seu bolso que você pode fazer vídeos e eu estou no ônibus aqui, eu posso filmar você? Você está do meu lado no ônibus, eu posso fazer isso? Ou se isso não é intencional, aparece sem querer, e bem na hora que aparece, você faz alguma coisa, tira sua peruca, não sei, você usa peruca, e você nunca quis que ninguém soubesse que você usava peruca. E bem nessa hora você tira sua peruca, você não está vendo que o cara está usando a câmera ali, isso viraliza, expõe bastante. Até que ponto nós estamos protegidos? Eu dentro do metrô, dentro do ônibus, andando na rua, estou protegido que a minha imagem seja veiculada? Não, essa proteção não existe, né? Ainda mais pelo que você bem apontou. As pessoas todas viraram repórteres cinematográficos, porque todo mundo tem uma câmera na mão, no celular, que pode tomar imagens do que quiser. E todo mundo mesmo, né? Todo mundo, a qualquer momento, dentro do ônibus, dentro do metrô. Agora, você tem, então, ex ante, anteriormente ao fato, você não tem o que fazer. Mas você tem, depois do fato, a chance de se indenizar. Eu não digo indenizar, mas aí também é só uma firula vocabular, mas na verdade eu digo mitigar o dano moral, porque você nunca fica indene, nunca paga o dano que você já sofreu, o sofrimento que você teve. Por maior que seja, né? Não se apaga. Então, você perdeu um filho, você não vai receber uma indenização. É imensurável. Porque indenização torna indene, você não vai ficar indene. Então eu chamo de mitigação, é uma coisa que abranda o sofrimento só.
Mas você pode pleitear uma mitigação desse dano moral que você experimentou. Nesse caso da moça, me parece que houve aí ataque à honra subjetiva da moça, à imagem, porque a imagem dela, o retrato dela foi vulnerado, foi utilizado sem a autorização dela, e também à privacidade, porque ela não quer que ninguém saiba, ninguém precisa saber de detalhes do prontuário médico dela, se ela está em tratamento, se não está em tratamento, se a quimioterapia dela fez cair os cabelos ou não. Ninguém tem nada com isso, né? Então, nesse caso, me parece que houve ofensa dos 3 direitos da personalidade que a Constituição garante, né? Você não pode tirar sarro da moça, principalmente numa situação dessa, porque isso é injuriante, isso vai provocar nela um mal-estar tremendo que ela não precisa passar por isso. E a imagem dela também só se usa se ela permitir, né? A gente pode ter a nossa imagem captada, Fábio, se a gente estiver num lugar público e, en passant, me filmaram. Mas eu não sou o foco daquela filmagem. Estão filmando o Largo dos Amores, dizendo que no seu tempo, no meu não, que sou bem mais novo que você, mas no seu tempo tinha o footing, que as moças rodavam em volta da fonte lá num sentido, os moços rodavam no outro. Estão fazendo uma reportagem sobre isso, aí passamos lá, você passa, eu passo, alguém passa, e en passant sua imagem é captada. Mas o foco é o Largo dos Amores, é uma reportagem que tem uma outra conotação. Então, nesse caso, pode usar a minha imagem sem problema. Agora, se eu sou o foco da filmagem, está me filmando a mim, eu estou andando, está me filmando. Isso só se dá com a minha autorização. Eu estou aqui num estúdio de televisão, eu dei minha autorização para que a minha imagem seja divulgada. Eu vim aqui para isso, para ter essa imagem divulgada nesse nosso papo. Mas, caso contrário, completamente ilícito, ninguém usa a imagem do outro. Tem até uma questão, se você me permite abordar rapidamente, que é o do artigo 20 do Código Civil. O artigo 20 do Código Civil diz o seguinte, que a imagem da pessoa, se utilizada ou para fins comerciais, ou de forma que dê à pessoa, que ataque a honorabilidade da pessoa, que portanto gere dano moral por ataque à honra, a imagem não pode ser utilizada. Mas esse artigo, para mim, ele é claramente inconstitucional, porque ele está gerando alguns pré-requisitos para você poder reclamar do uso da sua imagem, que a Constituição não gera. Sim. A Constituição, que está acima do Código Civil, disse que a imagem é de ser respeitada. Então não precisa, para usar a imagem das pessoas, não adianta, não precisa saber se ofendeu a pessoa, se não ofendeu. O só uso da imagem de alguém sem esse consentimento, para mim, é ilícito e deve gerar indenização. Vou te dar um exemplozinho aqui, só para que você foi falando e me veio à cabeça. Imagens de jogo de futebol da torcida. Imagens abertas, imagens ao passant, como você disse, e aquela hora que focaliza ali uma pessoa numa situação constrangedora, fumando um cigarro de maconha, alguma coisa assim. Estaríamos atravessando essa linha divisória. Eu acho que a linha entre o lícito e o ilícito foi ultrapassada. Botaram um pezinho para lá da linha. Um pezinho para lá da linha. Linha de impedimento. Está um ombro à frente do que deveria. Agora, nós, operadores de direito, nós estamos em constante análise disso, né? Chegou no ilícito ou ficou dentro do lícito? Ferramenta boa para aprender a classificar cada fato concreto que... Eu fica chato para mim falar isso, porque... Não, vamos falar bem, é que eu dei o exemplo. Só um tonto se autoelogia. Mas, com toda a modéstia do mundo, eu acho que pode ser uma ferramenta que ajude os nossos colegas advogados, de uma maneira ou de outra, a encontrar respostas aí, porque eu analiso jurisprudência dos tribunais estaduais, jurisprudência do STJ e muitos casos emblemáticos também do Tribunal Constitucional Federal Alemão, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que são tribunais constitucionais que têm se dedicado muitos anos, há muitos anos enfim, desenrolar essas questões relacionadas ao conflito desses princípios, né? Eu estou falando isso para dar uma erguida na bola no livro, porque o livro, pelo que eu folhei aqui, é fantástico. Vou mostrar de novo aqui para você, telespectador, e vou ler aqui, é um prefácio isso do Gilmar Mendes, né? Em boa hora somos contemplados com a presente obra do Dr. Carlos Frederico Barbosa Bentivenha, que, com sofisticação e densidade teórica, contribui com importantes avanços para as intrincadas discussões sobre o tema. A obra trata sobre temática perenemente atual com uma rara riqueza doutrinária.
Espera-se nela que o leitor possa encontrar iluminações que ajudem na superação dos desafios que têm sido postos nas esferas do direito constitucional e do direito civil no tocante à proteção dos direitos de personalidade. Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma grande deferência. Eu fiquei muito satisfeito com isso, fiquei muito feliz. O ministro Gilmar Mendes, há quem dele goste, há quem dele não goste, por questões relacionadas aos seus votos no Supremo Tribunal Federal. Mas quem escreve esse prefácio é o Gilmar Ferreira Mendes, professor de Direito Constitucional, formado, pós-graduado na Alemanha, e que é o berço do estudo dos direitos fundamentais, e é um sujeito de uma erudição jurídica e de um cabedal de informações que até quem dele não gosta reconhece isso. É um grande professor de direito constitucional e é um grande jurista. E ele teve acesso ao meu trabalho, que eu mandei para ele e tal. Gostaria muito de ouvir a opinião dele sobre isso. E ele gostou tanto que ele se dispôs a fazer esse prefácio, e foi um prefácio muito generoso e muito, como só os grandes são capazes de fazer. Foi generoso, falou muito bem da obra e tal, eu fiquei muito satisfeito com isso. Para mim foi um orgulho. Para encerrar, que o nosso programa está chegando no final, você aborda as questões da internet no seu livro? Porque eu trouxe aqui no programa, já tem acho que uns 15, 20 dias mais ou menos, uma pessoa que é especializada no direito digital já, né? E me parece que esse é um dos temas que mais entra no direito digital. Você questiona a gente ainda não ter uma legislação mais completa no direito digital na sua obra? Na verdade, eu trato aí de muitos casos que se dão no ambiente da rede, né, no ambiente digital, mas na verdade eu tenho a seguinte opinião: eu acho que nós não precisamos nem... O Brasil tem uma prenhez legiferante, que isso quem dizia era um professor meu na especialização que eu fiz em processo civil lá na década de 90, o Dr. Milton Paulo de Carvalho, um grande professor, um grande processualista. Ele dizia: a insopitável prenhez legiferante do Brasil, que é o seguinte: aconteceu alguma coisa errada, vota a lei que melhora. Como se não houvesse, né? E a lei da imprensa, inclusive, se multiplicando, né? A lei da imprensa que precisava, eles tiraram do mundo, né? Porque revogaram, não puseram nada no lugar. Mas as leis vão se multiplicando e chega um momento que a resposta não é essa, não é fazer lei. Veja, eu te explico por quê. O que eu fizer xingando você aqui no bar do Fecha Nunca, numa rodinha de amigos, é o mesmo ilícito que eu farei xingando você na internet. Então, acho que eles têm que ter a mesma consequência, né? A mesma consequência desagradável para o ofensor, seja ela criminal, seja ela civil. Então, me parece que a internet não é faroeste, não é terra de ninguém, e as pessoas precisam entender isso. Mas, Fábio, tudo que você me perguntou, os exemplos que você foi dando, você é um sujeito observador da sociedade, um homem de comunicação, você, com a sua pergunta, você já dá as respostas. O Brasil está numa época de ganho civilizatório. Tem o tal do mimimi, que é o exagero disso, que pode deixar as situações um pouco mais delicadas, sempre um pouco mais inseguras, mas não há dúvida que é um ganho civilizatório. Nós estamos hoje num país que não é terra de ninguém. Você não pode falar o que você quiser sobre qualquer um, achando que vai ficar impune, né? Embora não haja censura previamente, há depois a responsabilização. Bacana. Infelizmente, nós chegamos no final do programa. Quero agradecer. Muito gostoso, mas gostei muito de ter vindo. Olha, venha mais vezes, por favor. Foi um prazer inenarrável. Quero mostrar mais uma vez a obra aqui. Liberdade de expressão, honra, imagem e privacidade, do Dr. Carlos Bentivenha. Fábio, hoje nós estamos numa época diferenciada, você mesmo falou, da internet e tal. Esse livro, a maneira mais fácil de adquiri-lo, porque não há mais aquela distribuição física em livrarias como havia antes, mais fácil de achar. Então, é entrando no site da Manoli. Certo. Editora Manoli com E no final. Manoli. www.manoli.br. Então você entra lá, digita Liberdade de Expressão, já aparece o link para adquirir o livro. E ajudem o autor com o esquinho das crianças. Com o esquinho das crianças. Quero parabenizá-lo muito, meus parabéns, uma maravilhosa obra. Você, um itapetiningano, que volta sempre aqui, filho de um ex-promotor de justiça, que atuou muitos anos aqui.
e que as portas da TVI sempre estejam abertas, viu? Para obrigado. participar do Sacadas e qual outro programa tiver oportunidade. Agradeço muito. Muito obrigado. É isso aí, telespectadores e internautas, esse foi o programa Sacadas. Fiquem ligados na nossa programação. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todos os lugares. Você digita TV Itapê que você acha a nossa TV, que discute nossos problemas com profundidade. É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.